E quando chegaram na frente do púlpito, tinha um caixão. Ele colocou uma cerca ao redor do caixão e tapou o caixão. Todo mundo olhava o caixão. Teve crente que fez até o sinal da cruz. Foi, sentou no banco e começou: Deus, meu pastor enlouqueceu. Todo mundo ia chegando rindo. Quando viu o caixão, todo mundo foi ajoelhando. Pastor Marco Feliciano e o testemunho da igreja que estava morta. Meus irmãos, prestem muita atenção, porque isso aqui é muito forte, muito forte. Vou contar uma velha historinha aqui. Jovenzinho, jovem pregador, atravessando o estado de Minas Gerais, me contaram a história de uma cidade onde um dia o pastor estava lá orando e ele passou pela porta da igreja antes de orar, e eu vi os diáconos que não viram ele chegar falando em um complô, dizendo: essa igreja está morta, a igreja morreu, tem que trocar o pastor logo daqui. O pastor ficou tão triste que entrou, sentou no púlpito. Como ele chegou muito cedo e não dava para ver ele no púlpito, os presbíteros começaram a chegar e não viram ele ajoelhado lá. E embaixo começaram a falar: gente, essa igreja mudou, está tudo morta, temos que trocar o pastor daqui. O pastor ficou triste, ele chorou tanto no culto. Ele falou: Jesus, eu vou entregar essa igreja, porque se a culpa é minha, porque eu tenho feito tudo, mas não está dando conta, que venha outro. E Jesus falou para ele: não, vou te dar uma estratégia. E Jesus deu para ele a estratégia. E o pastor, naquele culto, falou assim: irmãos, terça-feira ninguém falte do culto de ensino, porque nós teremos um culto fúnebre na igreja. A igreja fez: oh, quem morreu? Alguém perguntou. E o pastor disse: a igreja está morta. Eu vi pessoas ali fora, os irmãos se esconderam, estão lá fora. Eu vi os presbíteros chegando, os presbíteros abaixaram a cabeça. Todo mundo falando que a igreja morreu. Se temos uma igreja morta, temos que sepultá-la, porque senão ela vai começar a feder e vai fazer a cidade toda ficar ruim. Terça-feira ninguém falte. O pastor saiu do púlpito, não conversou com ninguém. Terça-feira a igreja entupiu de gente. Eu falei: esse pastor está louco, fazer o velório de uma igreja, nós estamos vivos aqui. Foram lá para ver. E quando chegaram na frente do púlpito, tinha um caixão. Ele colocou uma cerca ao redor do caixão e tapou o caixão. Todo mundo olhava o caixão. Teve crente que fez até o sinal da cruz. Foi, sentou no banco e começou: Deus, meu pastor enlouqueceu. Todo mundo ia chegando rindo. Quando viu o caixão, todo mundo foi ajoelhando. O pastor começou o culto, cantou uns hinos da harpa, aqueles cultos de despedida de quem morre, leu um texto fúnebre, foi fazer uma oração. Nenhum pio na igreja. Ele disse: irmãos, não tenho que muito falar, vocês conhecem a igreja, está há 2000 anos nesse mundo, ela sobreviveu, passou por lutas, mas aqui na nossa cidade ela morreu. Então, antes de enterrá-la, eu quero que todos façam a sua última despedida. E o pastor mandou abrir a tampa do caixão. E quando a tampa do caixão foi aberta por dois diáconos que olharam para dentro do caixão começaram a chorar, saíram correndo. Aí fizeram fila, todo mundo queria ver o que tinha dentro do caixão. Todo mundo olhava para dentro do caixão e saía correndo. Todo mundo foi se ajoelhando. Daqui a pouco a glória de Deus foi vindo, e Jesus renovou a igreja. O que tinha dentro do caixão, pastor? Um espelho. O pastor disse: a igreja está morta, venha despedir dela. A pessoa olhava dentro do caixão e via ela mesma. Foi: o sangue de Jesus tem poder. O outro vinha, a irmã com a língua maior que a da minha gravata. Ei, Jesus, eu morri também. Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa quão o diabo venha rugindo como um leão, ele não é um leão. O verdadeiro leão é aquele que está entre nós. É o leão da tribo de Judá. E querendo o diabo ou não, vai haver um avivamento no estado de Goiás, e que ele comece essa noite. Se alguém acredita nisso, então reage, pelo amor de Deus, reage. É preciso entender que se os apóstolos vivessem nos dias de hoje, eles não reconheceriam a igreja dos tempos atuais. Se Pedro, Tiago, João vivessem nos dias de hoje, eles não reconheceriam parte do evangelho que é pregado. Porque quando nós olhamos para a história da igreja primitiva, nós aprendemos que o fervor e a busca pelo Espírito Santo e o apreço pelo estudo da palavra eram prioridade.
Tanto que os apóstolos, eles se afastaram das visitas às viúvas e também do servir às mesas, para poder se dedicar apenas ao ministério da palavra e à oração. Foi nesse período que levantaram os diáconos. Nós precisamos entender que a igreja, ela é autoridade, e toda autoridade que é constituída por Deus, ela precisa fazer a diferença. Então, quando nós observamos igrejas onde existem burburinhos desse tipo, nós precisamos orar a Deus para que essas coisas elas venham a ser sanadas. Nós precisamos orar a Deus para que a igreja ela cumpra realmente o seu papel. A igreja, ela é sal. A igreja, ela é luz. E esse testemunho do pastor Marco Feliciano fala poderosamente aos nossos corações. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que trouxe Lázaro à vida, ele trouxe a filha de Jairo à vida, ele trouxe o filho da viúva de Naim de volta à vida. E o que seria o renovar uma igreja para ele? Dentro de diversas estratégias, ele usou a estratégia do culto fúnebre. E cada testemunho desse tipo, irmãos, edifica a nossa fé e nos faz acreditar naquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. A grande verdade é que a igreja atual, ela precisa voltar ao tempo de voltar ao primeiro amor, voltar aos tempos, né, em que se buscava Deus incessantemente, onde não se olhava, não se colocava obstáculos, porque eu acredito que é isso que Deus está esperando de nós, que nós sejamos a igreja fervorosa, a igreja que busca, a igreja que está sempre de joelhos dobrados e pedindo direção a Deus. Se esse vídeo falou seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.